Bom, pessoal, vamos lá para mais uma aula de gestão ambiental em organizações empresariais. Ok? Na última aula, a gente encerrou a aula, né? Falando sobre o item 4 da norma. Tá? Acabamos o item 4 da norma. Vou abrir aqui então para a gente. Paramos aí, sistema de gestão ambiental, contexto da organização. Hoje a gente então passa ao item 5 da norma. Item 5 da norma, que a norma vai chamar de liderança. Se a gente for voltar lá naquele item, naquele desenho do PDCA no comecinho da norma lá, que se vocês tiverem a norma aí, vocês voltarem lá no começo, vocês vão ver que é o primeiro item, liderança, que ele vai estar com a setinha indo e voltando para alguns itens da norma ali que fazem parte do PDCA. Ou seja, a norma considera o item liderança um item fundamental ali, central da norma, que vai fazer interligação com todos os outros itens, tá? Daqui para frente eu vou gravar aulas item a item. Então hoje a gente vai falar do item 5, na aula que vem item 6, depois item 7, 8, 9 e 10, ok? O item 6 só, provavelmente na aula que vem, que a gente vai ter uma outra aula associada a ele, ok? Que daí é uma aula um pouco mais específica, técnica, que aí vai ser uma parte que vai estar fora da norma, ok? Então vamos lá. Item liderança. Então, entendendo a liderança e comprometimento, item 5.1. Então ele começa o item, né, chamando de entendendo a liderança, ou seja, para que serve a liderança, né? O que acontece com a liderança num sistema de gestão. Esse, pessoal, é um item muito novo, é um item que a norma 2015 traz, e eu acho ele um item fundamental. Eu, particularmente, acho ele um item fundamental. O que acontece? Esse item, basicamente, ele fez com que a ISO, nos cálculos dela, né, na ideia da ISO, entendesse que parte das empresas vão perder o certificado dela, e um dos motivos é por causa desse item, né? Parte das empresas vão perder o certificado com as normas 2015. A ISO entendia que a quantidade de empresas certificadas diminuiria. Por quê? Porque o sistema de gestão se tornou uma coisa um pouco mais complexa da gente manter. E aí a gente vai entender o porquê que esse item, por exemplo, é um item que interfere bastante no item do porquê que ficou muito mais difícil a gente ter o nosso sistema de gestão ambiental. Eu vou falar para vocês e dar alguns exemplos, ok? Então lá está escrito o seguinte, né? Vamos ler. Sempre é interessante a gente ler o item e aí depois eu vou explicando o que ele quer dizer. Isso aí é o que a norma traz, ok? O que está aqui para vocês é o que está escrito na norma. Se vocês pegarem a norma de vocês e lerem aí, vocês vão ver que é exatamente isso, ok? Então tá lá. A alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental. A alta direção deve demonstrar liderança, comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental. Então temos um deve aí, né? Então uma coisa que a empresa deve fazer. Então a alta direção, se vocês forem olhar lá no item 3, ela vai dizer que são as pessoas que estão relacionadas ao sistema de gestão ambiental que têm poder decisivo dentro da empresa, basicamente isso, tá? Então, a alta direção são aquelas pessoas dentro da empresa que têm poder de decisão, que têm... eu costumo usar esse item, na norma não fala isso, tá? Mas são pessoas que têm orçamento na mão, pelo menos. Por quê? Porque é muito difícil a gente pensar numa pessoa que vai participar do sistema de gestão e ela não tem minimamente um orçamento na mão. Então a alta direção vai ser uma pessoa dentro da empresa que minimamente tem um orçamento, um dinheiro para se gastar, né? Porque como é que você faz para gerir um sistema de gestão se você não tem
um orçamento, se você vai depender de pedir para uma pessoa acima de você, etc. Então a norma não considera considera a alta direção quem tem algum poder decisivo aí dentro da empresa, certo? Então ela diz que a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com o sistema de gestão ambiental. Bom, antigamente a norma não pedia isso, Jess, como é que funcionava? Antigamente a norma não tinha nenhum, ela tinha alguns itens que falavam sobre isso, né? Se a gente for pegar os itens os itens da norma anterior que falavam sobre recursos, funções, responsabilidades, autoridades, que a gente vai ver que ainda existem, né? Aí no nosso sistema, mas ela não falava exatamente sobre esse comprometimento aí da alta direção com o sistema de gestão. É claro que isso era uma coisa comum de acontecer, né? Então, durante uma auditoria, era muito comum era muito comum, não, era de praxe, né? Que os auditores fossem, um certo momento do processo de auditoria, eles fossem lá e auditassem a alta direção da empresa. Né? Era uma coisa bastante comum essa auditoria de alta direção, tá? Mas era difícil amarrar uma não conformidade. Era possível amarrar uma não conformidade? Lembra que eu falei para vocês que uma não conformidade ela sempre tem que ser amarrada a um item da norma, né? Então o que acontece? Eu conseguia dar uma não conformidade dessa? Eu conseguia, mas assim, era uma coisa que ficava um pouco complicada, porque era difícil amarrar uma não conformidade dessa num item da norma, né? Agora a gente tem um item de liderança aí que fala o quê? Bom, a alta administração tem que estar comprometida com o sistema de gestão ambiental, ponto. Então ela tem que saber o que está acontecendo. Não sabe, não conformidade em item 5.1. Acabou. Acabou. E é o seguinte, não conformidade em sistemas em item 5.1, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso um pouco mais para frente, mas a gente tem uma caracterização em sistema de gestão que é não conformidade maior, não conformidade menor. Não conformidade maior são aquelas não conformidades que comprometem o meu sistema. A gente está falando de sistema de gestão ambiental. Então, se eu tenho alguma atividade, alguma coisa que compromete o funcionamento do meu sistema, isso aí é uma não conformidade maior, tá? Vamos pensar assim, ó. Vamos fazer uma comparação, por exemplo, com um carro. Com um computador, tá? Computador, todo mundo tem acesso fácil, entende um pouquinho. Bom, se eu quebrei a tecla I do meu computador, é um problema suficiente que eu tenho para trocar um computador? Eu tinha um computador antigamente que até uns 2 anos atrás, mais ou menos, que ele não tinha a tecla A. Para mim apertar o A, eu tinha que ficava só aquela partezinha de metal, né? Se eu colocasse o dedo lá, apertava o A. Então o A funcionava, mas ele funcionava meio capenga, porque não tinha o botão, era difícil de digitar. Toda vez que ia digitar o A, e olha que o A usa bastante, né? Mas isso é suficiente para eu ter que jogar fora o meu computador? Não, eu consigo consertar aquele A, eu consigo dar um jeito, o meu computador continua funcionando bem, né? Então o que isso seria pra gente? Isso seria uma não conformidade menor. É alguma coisa assim. É importante a letra A? Puta, é muito importante. Mas assim, ela compromete o meu computador porque o meu botão está quebrado, a parte de apertar está quebrada, eu tenho que ir lá e apertar o metalzinho? Não compromete, certo? Agora, se deu problema na placa-mãe, comprometeu o sistema, eu não consigo ligar o computador. Muitas vezes eu não consigo nem ligar ele. Bom, e aí se eu não consigo ligar o computador, aí realmente é um problema sério que vai comprometer o uso do meu computador, porque eu não consigo ligar, ou seja, eu não vou conseguir usar o computador. Tá? Ou se quebrou a tela. Se quebrou a tela, depende. Se foi um trincadinho e eu consigo ainda... eu também tenho um computador que tá trincado, foi depois que esse que o A quebrou, eu usei ele muito... Mentira. Antes do A quebrar, eu tinha um computador que ele trincou a tela uma vez bem em cima. Aí no começo era bem em cima, chegou uma hora que ele estava quase 50% da tela queimada. Eu consegui usar meu computador
não conseguia, eu tinha que ligar ele no monitor, etc e tal. Mas pô, vamos imaginar que eu não tenha, que minha tela esteja praticamente inteira quebrada. Pô, é uma coisa que me inviabiliza usar o computador, certo? Então isso, quando eu tenho esses problemas que comprometem o uso total do computador, eu chamo de não conformidade maior, tá? Porque é um problema estrutural, assim, é um problema que a gente chama de problema sistêmico, ou não conformidade sistêmica. É alguma coisa que impossibilita o uso, tá? Vamos pensar, por exemplo, no cooler. O cooler do computador é uma coisa que, apesar dele ser um equipamento pequenininho e tal, eu vou conseguir usar o computador, o que vai acontecer? Ele vai começar a esquentar e vai parar de funcionar. Apesar de eu conseguir usar o computador, o cooler é um problema que eu teria de não conformidade sistêmica. Por quê? Porque ele pode queimar meu computador. Então eu não posso usar o computador com o cooler quebrado. Porque se eu não tiver um sistema de resfriamento do meu computador, ele vai esquentar, chega uma hora esquentar e vai queimar uma coisa que é muito importante no meu computador e vai parar de funcionar, e vai quebrar de vez. Tá? Então, esses são o que a norma chama aí, a gente vai chamar de não conformidade sistêmica. Agora, imagina se eu não tenho comprometimento da liderança da minha empresa, da alta direção, das pessoas que mandam, das pessoas que têm dinheiro, que têm orçamento na empresa, se elas não estão comprometidas com o meu sistema de gestão ambiental. Qual que é a chance do meu sistema de gestão ambiental funcionar? Muito pequena, tá? E o que acontece dentro das empresas é o quê? Normalmente as pessoas de alta direção, elas têm muita coisa a fazer, elas têm muita atividade. E aí o cara vai lá e fala assim, nós vamos implantar um sistema de gestão, vamos jogar mais uma atividade nas suas costas. Só que o que acontece? Muitas vezes esse cara ele não tem tempo, ele não tem capacidade na agenda dele de tomar conta do sistema de gestão ambiental. Então o que vai acontecer? Ele vai ser um cara que não vai participar, ele não vai entender o que está acontecendo. E não entendendo o que está acontecendo, a nossa chance de, quando a gente não entende o que está acontecendo em alguma coisa, da gente dar a devida importância é muito pequena. Ou seja, quando surgir um problema do sistema de gestão ambiental, o cara vai chegar para ele e falar assim, nós estamos com um problema assim, precisamos resolver. Como ele não está fazendo parte do dia a dia, ele vai achar que aquilo não é importante. Então ele não vai dar a devida importância para aquilo. Tá? Então a norma quis acabar com isso, com esses sistemas de gestão, onde você não tem realmente uma pessoa, ou pessoas, tá? Não precisa ser um, pode ser mais de um, pessoas da alta direção aí da empresa que se comprometam com o sistema de gestão ambiental, que possam ajudar, que entendam, que acompanhem o funcionamento dela. Isso é um dos motivos principais, né? Porque a ISO achou, né, e pensou, e realmente aconteceu, de que quando saíssem as normas 2015, tanto da 9 quanto da 14, ia cair o número de empresas certificadas, principalmente porque a gente tem, muitas das empresas não tinham uma liderança extremamente comprometida. E agora a norma exige de uma forma estrutural aí que você tenha a alta liderança comprometida, né? A alta administração, a alta direção comprometida. E o que acontecia? Mas por que essas empresas então tinham sistema de gestão? Porque era muito difícil numa auditoria o auditor conseguir pegar esse... ele consegue, muitas vezes com bastante questionamento, com entendimento da empresa inteira, ele consegue entender que a alta administração, se ela está participando ou não do sistema de gestão e tal. Tá, mas muitas vezes isso não dava para ser feito, o auditor não conseguia pegar isso, porque de repente a auditoria era muito mais complicada, ou porque o tempo da auditoria foi corrido e tal. Hoje o que acontece? Hoje existe um item, então ele passa a ser um item auditável e faz parte da norma, e aí você tem que entender muito bem o comprometimento da alta direção, né? Então você tem que entender muito bem o comprometimento da alta direção, ele passa a ser fundamental. Né? Lembra que o item 5 ele está participando de todos os itens do PDCA ali, ele tem ligação com todos os outros. Então ele é um item fundamental. Então, vamos entender que agora o auditor passa de ser um item que é importante ele auditar para ser um item central de auditoria, ok? Por isso que ele é um item tão importante.
E por isso que o número de empresas ia cair aí com a implantação do novo sistema de gestão ambiental. Então diz lá a alta direção deve demonstrar liderança e comprometimento com relação ao sistema de gestão ambiental, responsabilizando por isso, por prestar conta pela eficácia do sistema de gestão ambiental, assegurando que a política ambiental e os objetivos ambientais sejam estabelecidos e compatíveis com o direcionamento estratégico e o contexto da organização. Então, o direcionamento estratégico, né, aquilo que a empresa pensa de uma maneira mais macro, assegurando a integração dos requisitos do sistema de gestão ambiental nos processos de negócio da organização. A gente vai ver muito, não existia esse termo negócio no sistema de gestão ambiental. Então, o que ela quer dizer? Né? Que tendo certeza que a norma, que o sistema de gestão ambiental, eles vão fazer parte dos processos de negócio, ou seja, o meio ambiente vai virar negócio dentro da empresa. Aí você fala, nossa, Chess, mas o meio ambiente vai virar negócio da empresa é ruim. Não, o que a gente está querendo dizer, meio ambiente virar negócio, é ela fazer parte estruturalmente do negócio, ou ela virar, por exemplo, departamentos ou centros dentro da empresa que desenvolvem projetos onde a questão ambiental ela dê lucro ou ela seja prioritária, né? Isso é fazer com que o meio ambiente vire negócio na organização, que ela faça, que esteja aí nos processos de negócio da empresa. É diferente de deixar lá a questão ambiental como era e como acontece em muitas empresas, como uma utilities lá, né, como um departamento de utilidades, que é um negócio assim que presta um serviço para a gente aqui só. Não, o meio ambiente tem que estar no coração do negócio, ele tem que fazer parte do negócio da empresa, certo? E aí, por isso que fala que assegurando que esteja em acordo com a política ambiental, com os objetivos, né? Por quê? Porque a gente está falando de pensamentos macros aí, tá? De direcionamento estratégico da empresa, tá? Então, e assegurando que os recursos necessários para o sistema de gestão ambiental estejam disponíveis. O que quer dizer recurso? Recurso é dinheiro mesmo. Se eu tenha dinheiro para investir, ou que eu tenha, por exemplo, não necessariamente dinheiro em si, mas envolve dinheiro, uma vaga para contratar um funcionário que é fundamental para implantar um sistema de gestão ambiental, certo? Então eu tenho dinheiro, eu tenho essa vaga, se eu precisar de uma vaga para contratar alguém para trabalhar no sistema de gestão ambiental, eu tenho esse recurso, tá? Isso que a norma vai chamar aí de recurso, certo? Aí continuando, comunicando a importância de uma gestão ambiental eficaz, de estar conforme os requisitos do sistema de gestão ambiental, ou seja, a importância do sistema de gestão ambiental estar conforme com os requisitos da norma, né, com os requisitos do próprio sistema de gestão ambiental, assegurando que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos, ou seja, a gente tem um direcionamento estratégico, a gente tem objetivos claros aí no sistema de gestão ambiental, que a gente vai ver que no próximo item que a gente tem que determinar os objetivos do sistema de gestão ambiental. Então, que esses objetivos estejam claros aí e eles sejam possíveis de alcançar, tá? Assegurando que o sistema de gestão ambiental alcance seus resultados pretendidos, como a gente já falou, dirigindo e apoiando pessoas a contribuírem para a eficácia do sistema de gestão ambiental, ou seja, o cara vai gerir pessoas ali para que essas pessoas contribuam com a eficácia do sistema de gestão ambiental, promovendo melhoria contínua. Aí, de novo, a segunda vez que ele ia falar de melhoria contínua, eu falei na aula passada. Então, a liderança tem que garantir que a melhoria contínua aconteça, tá? Ainda não é o item melhoria contínua, que vai estar no último item da norma, no item 10, mas ele fala de novo aqui que a alta direção tem que se comprometer em fazer o sistema estar melhor sempre. Apoiando outros papéis pertinentes do sistema de gestão a demonstrar com sua liderança como sua liderança se aplica às áreas sob sua responsabilidade. Então, né, apoiando os outros papéis da gestão, que seriam, por exemplo, o gestor do sistema de gestão ambiental. O gestor do sistema de gestão ambiental não precisa ser da alta direção.
Pode ser uma pessoa que foi contratada para gerenciar o sistema de gestão e ela está subordinada, por exemplo. Ou tem lá, sei lá, os gerentes de manutenção, algumas gerências que são estratégicas para o sistema de gestão ambiental. Ela tem que garantir que esses papéis pertinentes da gestão ambiental demonstrar liderança com esses papéis aí, ok? E ela traz uma notinha no fim que é referência a negócio. Nessa norma pode ser interpretada de modo amplo, como aquelas atividades centrais para o propósito da existência da organização. Tá? Então foi o que eu falei anteriormente. Não existia negócio, né? Tanto que ele não vai ter em termos de referências lá o que quer dizer negócio, mas ela traz aí na norma uma nota, dizendo que negócio é isso aí, ó, aquelas atividades centrais ao propósito da existência da organização. É o que eu falei. Nós vamos tirar o meio ambiente de um departamento de utilidades, de um prestador de serviço interno, né? Uma pessoa que está ali para dar uma ajuda. Não, tem que trazer a questão ambiental para o cerne, tem que ser atividades centrais para o propósito de existência da organização, ok? Isso é uma mudança quase que de filosofia da empresa, ok? Por isso que vai diminuir a quantidade de empresas que estão relacionadas aí, que tem, na verdade, o seu sistema de gestão ambiental certificado. Aí a gente vai para um item que na norma anterior era um item de planejamento, mas nesse item ela sai do planejamento e vem para a liderança. Por quê? Porque é a liderança que tem que garantir isso, chamado política ambiental. Todas as normas, ok? 9, 14, 45, todas as normas têm que ter uma política. E o que vem a ser a política? A política é auditada. A política, vamos dizer, eu costumo dizer que ela por ela ter que ser pública, a gente vai ver que vai estar escrito aí que ela tem que estar disponível às partes interessadas, e as partes interessadas de uma empresa em geral são seus clientes, seus fornecedores, os órgãos ambientais, por exemplo, na área ambiental, o órgão ambiental, ou seja, ela tem que estar pública, né? Essa política aí. Então, a política é um mecanismo que a empresa tem de mostrar ao público, mostrar à sociedade os seus compromissos com a questão ambiental. Então, a partir do momento que o cara publica uma política, e nessa política fala todas as diretrizes ambientais que a empresa vai seguir, ela está, vamos dizer, assinando um compromisso daquela empresa em garantir, em manter aquela política em funcionamento. Por isso que ela saiu de planejamento e veio aqui agora para a liderança. Por quê? Porque isso está ligado à liderança, tá? Isso não está ligado ao planejamento. A gente não vai ficar mudando a política ambiental todo o ciclo do PDCA, não. A política ambiental, claro que ela pode ser alterada, né? Não tem problema nenhum você alterar a política. Só que a gente entende que ela é um pensamento mais macro agora. Ela está ligada à liderança, ela está ligada a esse processo que a gente falou ali de negócio, de cerne da organização. Então, fazendo parte do cerne da organização, a política vai ter uma função muito importante aí para a gente. E ela vem passar, então, na norma nova, para o item de liderança. E ela vai estar escrito assim, ó: a alta direção deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental que, dentro do escopo definido em seu sistema de gestão ambiental, ela vai dizer o que deve acontecer, tá? Então, ela deve estabelecer, implementar e manter uma política ambiental. E aí, a política é auditada, tá, pessoal? Quando um auditor chega numa empresa, ele vai pegar a política e ele vai ver, principalmente, algumas coisas. Se na política, aquela política, o que está escrito, está se comprometendo com as coisas que a norma exige. E aí vão ter algumas coisas, vão ter os itens que a norma exige que estejam numa política ambiental, ok? Então vai estar escrito lá: seja apropriada ao propósito e ao contexto da organização, incluindo a natureza, escala, impactos ambientais das suas atividades, produtos e serviços. Proveja uma estrutura para o estabelecimento dos objetivos ambientais. Inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente. Inclua um comprometimento com a proteção do meio ambiente, incluindo prevenção da poluição e outros compromissos específicos pertinentes ao contexto da organização. Nota: outros compromissos específicos para a proteção ambiental pode incluir uso sustentável de recursos
de recursos, mitigação e adaptação a mudanças climáticas, proteção à biodiversidade e dos ecossistemas. Aí a gente está falando, por exemplo, de questões mais macro, tá vendo? Mudanças climáticas, proteção de biodiversidade, dos ecossistemas. Então são coisas maiores aí, tá? Que seriam esses compromissos específicos aí. Por exemplo, se você tem uma empresa que de repente ela vai se comprometer num processo de biodiversidade, ou uma empresa que vai se comprometer a trabalhar claramente com os processos de mudanças climáticas, porque faz parte do contexto ali do seu processo produtivo, ou qualquer coisa do tipo. Emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, né? Pode ser que não tenha emissão de gás de efeito estufa, ou pode ser que não tenha emissão de gás de efeito estufa, mas ela se comprometa em fazer isso, por exemplo, com seus fornecedores, qualquer coisa desse tipo, certo? Então aqui tem alguns exemplos para vocês darem uma olhada de política, tá? Mas aqui, depois desses exemplos, está até trocada a ordem dos slides aí, a gente tem a continuação aqui, a gente estava no item C, certo? Item D, inclua um comprometimento em atender os requisitos legais e outros requisitos. O que isso quer dizer? Que na política, o cara tem que falar assim, nós vamos atender todas as legislações aplicáveis ao meio ambiente, ou seja, nós nos comprometemos a atender todos os requisitos legais aplicáveis, tá? Então, isso tem que estar escrito, isso vai ser auditado. Se não tiver nenhuma frase da política que ela se comprometa com a empresa, se comprometa a atender os requisitos legais, aquela política está não conforme, ok? Inclua um comprometimento com a melhoria contínua do seu sistema de gestão ambiental para aumentar o desempenho ambiental. Em algum lugar tem que estar escrito lá que a empresa se compromete com a melhoria contínua, ou vai estar melhorando continuamente. Essa referência à melhoria contínua do processo ambiental como um todo tem que estar escrito. Se não tiver escrito, é não conformidade no sistema, não conformidade ambiental na política. E aí, é claro, não conformidade ambiental na política, né? A política é o item macro, máximo assim, da empresa, né? Que todo mundo tem que atender. Se eu tiver não conformidade na política, claro, né? A gente estava falando de não conformidade maior. Não conformidade maior, se a minha política está errada, imagina o resto, certo? A política ambiental deve ser mantida como informação documentada. Então a gente tem que ter um documento da política no sistema, um documento, e a gente vai ver lá na frente que o documento tem que ser aprovado por alguém, etc e tal, mas ela tem que ser documentada, tem que estar escrita essa política em algum lugar. Não pode ser uma política que está na cabeça de alguém, não. Tem que estar escrita no papel, alguém tem que ter aprovado aquela política, ou seja, aquela política ela tem que estar escrita. E a gente, como eu já disse na outra aula, vão ter alguns itens que a gente vai ver que a norma vai falar assim, ó, isso aí deve estar documentado, ok? Política deve estar documentada. Eu tenho que necessariamente ter a política escrita. Quando a norma não disser que a gente deve ter aquela informação documentada, o que acontece? Não necessariamente eu preciso ter um documento escrito, certo? A política, no caso, eu preciso ter um documento escrito. Ser comunicada na organização. Quando a gente chegar lá no item de conscientização, a gente vai ver que elas vão conversar um com o outro. Porque ela fala o quê? Que a política ela tem que ser comunicada dentro da organização. E aí, a gente vai ver que lá quando a gente for falar de conscientização, na conscientização a gente vai ver que vai estar escrito que todos os funcionários têm que estar conscientes da política. O que isso quer dizer? Quer dizer que num processo de auditoria, o auditor vai chegar para um funcionário e falar assim, você conhece a política ambiental da sua empresa? Nossa, mas e agora? O cara tem que saber isso de cor? Não, ele não precisa saber isso de cor. Mas ele precisa estar consciente da política. A política tem que ter sido demonstrada para ele. Ele tem que saber que existe uma política. E que a empresa caminha em direção a essa política. Ok? E aí é claro que a gente tem vários mecanismos de fazer com que o funcionário com que ele se sinta à vontade nesse momento da auditoria. Porque isso é uma coisa que acontece bastante. O funcionário tem medo da auditoria. Claro que ele tem medo da auditoria. Imagina essa empresa certificada, não sei o quê, por causa... Ele enxerga dessa forma. Se eu faço uma bobeira aqui durante o processo de auditoria e a empresa perde o certificado por minha causa, nossa, imagina, você mandado embora.
Então esse cara morre de medo disso, né? Então é claro que a gente tem mecanismos de fazer com que o funcionário se sinta mais à vontade. Então, né, em geral a gente pode fazer o quê? Deixar a política pregada em vários lugares da empresa. E durante o treinamento, né, quando você treina o cara na política ambiental, conscientiza ele, você fala, ó, se você na hora não se sentir confortável, fala para o auditor que você conhece a política e traz ele aqui perto para você lembrar tudo da política, porque dá branco na pessoa, né? E você lê a política aqui junto com ele, mostra que você conhece. O importante é você demonstrar que você sabe que existe uma política. Né? Isso é diferente de falar assim, não, tem uma política ambiental sim, ó, tá pregada ali no quadro, vamos ali. Ou o cara fala assim, você conhece a política ambiental na empresa? Política ambiental? Não, não sei o que é isso. Bom, existe uma grande diferença entre essas duas respostas aí do funcionário, certo? Estar disponível para as partes interessadas, é o que eu falei, ela deve ser pública, basicamente, tá? Aqui tem várias políticas aí na internet que estão disponíveis, eu peguei umas aqui para a gente olhar. Vamos olhar essa aqui, de maio de 2017. Tá pequenininho aqui, por isso que eu tô chegando mais perto aqui. Então vai dizer o quê? Se a gente começar a ler aí. A política de saúde, segurança e meio ambiente faz parte do nosso compromisso de realizar nossas atividades de acordo com nossos valores. Bom, primeiro a gente já pode entender que essa política não é uma política só de meio ambiente. Ela é uma política que vale tanto para a norma 14 quanto para 45, certo? Por quê? Porque ele já começa dizendo que a nossa política é de saúde e segurança, que é a 45, e meio ambiente. Então é uma política só para os dois. Então essa política ela vai ser auditada nas duas normas, tá? Essa política aqui vai ser auditada nas duas normas e ela vai ter que atender tudo que as duas normas pedem. Elas vão pedir coisas muito parecidas, tá? Só que, claro, aí na política ambiental ela vai dizer que a empresa tem que se comprometer a reduzir os impactos ambientais. Lá na política de segurança vai pedir que ela tenha que se comprometer, por exemplo, em reduzir os problemas de saúde e segurança do trabalhador, né? Aí vai falar que tem que seguir a legislação ambiental, que o cara tem que se comprometer com a legislação ambiental. Aí vai dizer que ela tem que se comprometer com as normas de segurança do trabalho, ok? Então aí, ela estabelece um processo estruturado e dinâmico para a gestão de HSE, que é HSE Health, Safety, Environmental. Então, basicamente HSE seria saúde, segurança e meio ambiente, né? E traduzindo aí, baseado na melhoria contínua. Então ele já começa a falar de melhoria contínua aí. E na proteção dos nossos colaboradores, parceiros externos e comunidades vizinhas. Aí ele falou tudo, né? Ele já falou de trabalhadores, como eu tinha dito para vocês lá, que para o sistema de gestão ambiental o que importa são as questões ambientais. Então o meu vizinho é meio ambiente para mim, né? Lembra que a gente falou? Então ele fala aí, ó, da minha vizinhança, das comunidades vizinhas, dos parceiros da empresa e dos seus colaboradores. Seus colaboradores, principalmente por causa da questão de saúde e segurança. Então aí a Sanofi, que é a empresa que essa política é da Sanofi, ela é incansável em seus esforços para construir e alcançar uma cultura de HSE, onde todos são responsáveis pela prevenção de acidentes, evitando riscos para a saúde, promovendo o bem-estar e reduzindo os impactos ambientais. Isso deve ser comunicado a todos na organização. Ótimo! Então ela já escreveu uma coisa que a norma pediu aí, na norma 14, reduzindo os impactos ambientais. Então ela se compromete em reduzir impactos ambientais. A Sanofi utiliza sistemas... Não, acho que eu pulei aqui. Nas suas atividades em todo o mundo, a Sanofi está empenhada em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis onde opera, implementar requisitos relevantes de HSE, recomendações de especialistas e melhores práticas. Tá? A
Sanofi utiliza sistemas de gestão de saúde, segurança e meio ambiente voltados para eliminação ou redução de riscos de saúde ocupacional, segurança e ambiental. Esse sistema de gestão promove melhoria da HSE e são auditados regularmente, que eles são obrigatoriamente auditados, porque a própria norma pede isso, né? Os projetos de desenvolvimento e lançamentos de produtos são avaliados quanto aos riscos de saúde, segurança e meio ambiente. Bom, bastante interessante, né? Antes de lançar alguma coisa, algum produto, eles são avaliados quanto aos impactos à saúde e segurança e quanto ao meio ambiente. A integração de conhecimento científico e técnicos na Sanofi, o desenvolvimento das melhores tecnologias disponíveis e informações do ciclo de vida do produto fazem parte do processo de avaliação. Ele está falando de ciclo de vida do produto, a gente vai ver no item 6 da norma, que ele vai falar sobre isso aí, tá? Mas é um comprometimento bastante interessante, que a norma não pede para estar escrito isso, tá? A norma não pediu, mas eles escreveram, e isso é bastante legal. Para preservar o meio ambiente, a Sanofi cuida de suas atividades e impactos dos seus produtos, conservando água e energia e diminuindo seu impacto residual através de redução de emissões de efluentes e resíduos em todas as suas atividades industriais, de pesquisa e desenvolvimento e comerciais. A Sanofi reconhece o seu papel relacionado às alterações climáticas. Tá vendo aí onde ela faz aquilo que a norma acabou de pedir para ela, né? Ela coloca ali quais são os seus impactos no lançamento de efluentes, lançamento de resíduos, e reconhece o seu impacto sobre as alterações do clima. A Sanofi encoraja os seus parceiros, fornecedores e prestadores de serviços a adotarem políticas responsáveis em matéria de saúde, segurança e proteção ao meio ambiente e considera como parte dos seus critérios de aprovação e seleção. Ou seja, para ela aprovar empresas de quem ela vai comprar, né, fornecedores, ela considera a questão de saúde, segurança e meio ambiente, ou seja, ela está influenciando a cadeia dela. E por fim, a Sanofi promove uma atitude construtiva de transparência e diálogo com as partes interessadas sobre sua política, saúde, segurança e meio ambiente, ok? Então, essa é a norma de política ambiental da empresa, certo? E ela vai falar aí algumas coisas bastante importantes. Deixa eu só ver o negócio. Ah, tá. Que eu não tinha visto aqui, mas aqui no segundo parágrafo, terceiro, né? Nas suas atividades em todo o mundo, a Sanofi está empenhada em cumprir as leis e regulamentos aplicáveis onde a Sanofi opera, ok? É o comprometimento que ela tem de atendimento dos requisitos legais, e lá no começo ela fala sobre melhoria contínua, são as duas outras coisas que a norma pede. As duas estão escritas aqui. Ok? Então essa é uma política conforme, a política está correta, pode ser aplicada. 5.3. Papéis, responsabilidades e autoridades organizacionais. Pessoal, vocês vão ver que a luz fica variando um pouco aqui por causa da luz da janela. E às vezes eu ligo o abajur aqui para melhorar a iluminação, mas só para não ficar muito escuro aqui a minha imagem, ok? Então 5.3. A alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas na organização. O que isso quer dizer? Então, a alta direção deve assegurar que as responsabilidades e autoridades para papéis pertinentes sejam atribuídas e comunicadas à organização. Ou seja, todas aquelas pessoas da empresa que tenham responsabilidades e tenham autoridades no sistema de gestão, essas autoridades e responsabilidades vão ser atribuídas às pessoas e elas vão ser comunicadas na organização da empresa. O que quer dizer isso? Responsabilidades e autoridades, né? Então tem pessoas dentro da empresa que têm algumas responsabilidades e algumas autoridades que as outras não têm. O que quer dizer? Bom, tem gente que manda
tem gente que obedece dentro da empresa. Então você ter responsabilidade, você ter autoridade, quer dizer assim, a gente está com um problema ambiental aqui, assim, assim, assim. A solução, a gente está pensando numa solução. Quem que vai falar? Faz ou não faz? Quem tem autoridade para isso? Tá? Quem é responsável por responder nesse processo? Por isso, a empresa, quando a gente implanta um sistema de gestão ambiental, uma das coisas que dá muito trabalho para a gente, e vocês vão ver em outros itens que eu vou falar sobre isso também, é mexer no recursos humanos, no RH da empresa. Por quê? Porque a gente passa a ter que atribuir responsabilidades, autoridades, funções para muitos cargos. Então, por exemplo, o gestor de meio ambiente, ele tem responsabilidade e tem autoridade para todas as ações ambientais que a empresa tiver. Por exemplo, eu estou dando um exemplo, tá? Pode ser que não seja ele. Então, por exemplo, para gerenciamento de resíduos sólidos, a responsabilidade e autoridade da gestão é do gestor de meio ambiente. Na área de tratamento de efluentes, a responsabilidade e autoridade é do departamento de meio ambiente ou de utilidades, sei lá, né? Eu posso atribuir essas funções, responsabilidades e autoridades para as pessoas que eu acho que têm aquela capacidade de resolver aquele problema, certo? E eu vou ter que garantir, na verdade, que essas pessoas que eu atribuir tenham capacidade de resolver esse problema, ok? A alta direção deve atribuir responsabilidade e autoridade para assegurar que o sistema de gestão ambiental esteja conforme os requisitos dessa norma, ou seja, eu vou atribuir responsabilidades e autoridades à minha empresa para que minimamente a gente consiga atender, minimamente não, né? Minimamente que assim, no mínimo o cara tem que conseguir atender os requisitos dessa norma, relatar o desempenho do sistema de gestão ambiental, incluindo o desempenho ambiental para alta direção. Então, uma pessoa que vai chegar, quando a gente fizer uma reunião e falar assim, como é que estão as questões ambientais? O cara vai ter que relatar o que está acontecendo, como é que vai estar sendo o desempenho daquele espaço dentro da empresa, daquele departamento, daquele órgão ali dentro da empresa, certo? Então ele vai ter essa função. E é basicamente isso, tá? Então aqui a gente já vai para o item 6 da norma. Então o que acontece? Nos papéis, responsabilidades e autoridades, a gente vai ter que definir quem que é, que papel dentro da empresa que tem responsabilidade e autoridade. Então o gerente de manutenção tem responsabilidade sobre o sistema de gestão ambiental, o gerente de RH tem responsabilidade sobre o sistema de gestão ambiental. Qual a responsabilidade? Do pessoal da manutenção, a responsabilidade é essa, todo o processo que a gente tiver problema ou que a gente tiver algum defeito mecânico, técnico, é responsabilidade da manutenção consertar o mais rápido possível para evitar questões ambientais. É de responsabilidade do gerente de manutenção fazer esse processo. Por quê? O que acontece? Se eu tenho um problema no meu sistema de gestão ambiental, por exemplo, e aí vamos dizer que a alta direção chega para o gestor de meio ambiente e fala assim, isso aqui está errado, não sei o que, você não está fazendo isso direito. Fala, cara, mas não está na minha responsabilidade, porque isso aqui é um problema mecânico, técnico da máquina, e eu passei isso já para o gerente de manutenção. Então o cara fala, calma aí, então isso aconteceu, esse impacto ambiental aconteceu por conta de um problema de falta de manutenção ou de mecânica. Então, calma aí, então vou chamar o gerente de manutenção porque a responsabilidade e a autoridade para esse problema era dele. Tá? Pode ser o funcionário dele que resolveu, não interessa, mas ele que tinha que ter resolvido esse problema. Tá? Isso aí quer dizer o quê? Colocar cada função dentro da sua caixa aí dentro da empresa. Tá? Isso é um sistema de gestão, vou organizar. Isso aqui é responsabilidade dessa pessoa, ela tem autoridade sobre esse assunto. Esse outro problema aqui é de responsabilidade e autoridade dessa outra pessoa e assim por diante. Porque na hora que eu for cobrar, ou até mais, na hora que o cara que vai fazer a gestão do sistema, ele vai falar assim, eu tenho um problema aqui. Para quem que eu atribuo, né? Para quem que eu coloco a resolução desse problema? Se não sou eu que tenho a capacidade de resolver, quem é que tem? É para isso que existe esse papéis, responsabilidades e autoridades. Ela deve ser determinada, tá? Então, o cara, quando está gerindo o seu sistema de gestão ambiental, ele tem que saber. Se eu tenho um problema, por exemplo, elétrico, eu tenho que pedir para alguém. Para quem que eu vou pedir? Se eu tenho um problema, por exemplo, de escolha de fornecedores, para quem que eu vou pedir? Para o pessoal de compras? Quem que é dentro da compras que tem responsabilidade e autoridade para responder sobre o sistema de gestão ambiental?
né? Então, assim, vai ter que incluir isso em todos os sistemas de gestão, tanto qualidade, o ambiente, a gente vai entender, ele é um sistema muito horizontal dentro da empresa. O que acontece? Eu vou fazer gestão ambiental na compras, eu vou fazer gestão ambiental na manutenção, eu vou fazer gestão ambiental na venda, eu vou fazer gestão ambiental na saúde e segurança, eu vou fazer gestão ambiental no RH, eu vou fazer gestão ambiental nos terceirizados, eu vou fazer gestão ambiental na produção, eu vou fazer gestão ambiental em tudo. Porque em todo, lembra que a gente falou sobre site? Eu tenho que ter o meu site inteiro respondendo sobre gestão ambiental. Então não é uma pessoa que tem que ter responsabilidade e autoridade no sistema de gestão ambiental. Não, todos os lugares da minha empresa eu vou ter que ter uma pessoa que seja o contato, ou que seja o responsável pela implantação do sistema de gestão ambiental naquela função, naquele departamento, tá? Então isso é bastante importante, de delegar essas funções, porque é claro, a alta direção tem que estar comprometida, tem, só que não é ela que vai executar. Ela vai fazer o quê? Bom, então é o seguinte, você é o gerente de manutenção, vamos pegar o exemplo aí que a gente falou. Então você está responsável pelo sistema de gestão ambiental, toda a parte de manutenção. De repente o cara de manutenção fala assim, não, eu não consigo fazer isso, então vamos negociar. Tem uma pessoa que está abaixo de mim, que ela consegue, eu vou dedicar um tempo dela semanal só para resolver o problema das questões envolvidas no sistema de gestão ambiental. Então vamos atribuir a responsabilidade e a autoridade para ela. Ou o chefe vai falar assim, não, a responsabilidade é sua como gerente e você vai passar para ela. Quando eu tiver que cobrar, eu vou cobrar de você, eu não vou cobrar dele não. Certo? Então, o que o sistema tem que fazer? Ele tem que definir quem são as responsabilidades, quem são as autoridades, quem que é cada papel aí da empresa dentro da organização sobre as questões ambientais. Ok? Então, daqui a pouco a gente começa o item 6, que é o item de liderança, de planejamento, tá? O item 5 de liderança foi esse. Qualquer dúvida, só me mandar que a gente troca uma ideia. Valeu!